Pois é, o Jorge me contou aqui no intervalo agora uma piada do Joãozinho e me acalmou um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Vocês já devem ter cansado de ouvir políticos da atual oposição nacional falando sobre o aparelhamento do governo federal. O que eles querem dizer com isso? Que o governo contratou um monte de cargos de confiança, etc e tal, para aparelhar, para todo mundo a favor dele, aquela coisa toda. Bom, alguns anos atrás, eu fiz uma comparação com o número de cargos de confiança do governo de Bento, Caxias do Sul, do governo do Estado e do governo federal. Sabe quem tinha maior número de cargos de confiança per capita de todos esses 4 poderes? Bento. Então eu tinha que dizer que Bento está aparelhando politicamente a prefeitura? Não. Agora eu fui buscar as informações. É uma norma que eu tenho comigo de não escrever ou comentar nada sem que eu vá buscar todas as formas possíveis de informações a respeito, para que o assunto não fique no meu palpite, o que eu acho, o que eu não acho. Não, as informações, eu fui atrás delas. O governo federal tem hoje algo em torno de 22 mil cargos de confiança. Desses 22 mil, por favor, não acredite em mim, tá? Procura também essa informação. Desses 22 mil, 16 mil são de funcionários concursados, que foram atribuídos a eles cargo de confiança, recebendo comissão, os chamados cargos comissionados. Ou seja, tem 6 mil cargos de confiança, que não são de funcionário de carreira do governo federal. Aí eu fui mais longe, eu fui buscar lá naqueles governos de Estado, onde tem oposição ao governo atual. PSDB, por exemplo, lá em São Paulo. Sabe quantos cargos de confiança tem em São Paulo, no governo de São Paulo? 4.453. Estaria o Estado de São Paulo, do Geraldo Alckmin, do PSDB, aparelhando o Estado? Pernambuco, do PSB, lá do Eduardo Campos, 3.553 cargos de confiança. Sabiam disso? Pois é. Ou seja, a grande imprensa, a imprensa alinhada, aquela que está a serviço dos grandes empreiteiros, banqueiros, grandes empresários, ruralistas, usineiros, e tem a imprensa na mão, eles controlam isso, e parlamentares também, de todos os partidos, eles largam as informações que melhor lhes aprouver. E o pior de tudo é que tem gente que lê e recebe pela internet e repassa imbecilidades atrozes, porque não foram atrás da informação. Recebeu pela internet, repassando, imagina, olha que vergonha, tal, e repassam imbecilidades, ou seja, eles são inocentes úteis. Então, eu estou dando isso, mas eu vou mais fundo ainda, eu vou buscar muito mais informações. Eu vou pegar, como já fiz há muito tempo atrás, a Prefeitura de Paris. Teve uma época aí que a Prefeitura de Paris tinha 700 e poucos funcionários, e nós aqui em Bento tínhamos algo em torno de 3 mil. Mas são números assim que agora têm que ser atualizados, né? Eu sempre digo, por favor, contestem o que eu estou dizendo, as informações que eu trago, contestem, se informem, não acreditem em mim, por favor. É o que eu faço, eu não acredito em ninguém, sempre vou atrás de N fontes, o máximo possível. Vocês querem ver uma coisa? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Justiça, o Ministério Público entrou com uma ação tal, acabaram com o auxílio moradia deles, que é uma imoralidade. Olha, se tem coisa indecente nesse país, é o tal de auxílio moradia. E ele está sendo pago, olha, por causa da Constituição de 88, aquela porcaria que foi feita no governo Sarney por uma Assembleia Nacional Constituinte, cujos membros continuaram sendo deputados e senadores, e por isso a fizeram sob peso e medida para eles. Ela diz que tem que ver, assim, como é que diz, equiparação dos poderes. Aí então, como os deputados federais e senadores se dão o auxílio moradia, que é uma indecência, né? Porque eles recebem lá apartamentos funcionais de 400 metros quadrados, não sei o quê, aquela coisa toda. Pois é, a Assembleia Legislativa de São Paulo também estava dando o auxílio moradia para os seus deputados estaduais. 94 são eles.
2.250. O Ministério Público entrou com uma ação, a Justiça determinou que tinha que extinguir a verba. Aí sabe o que os nobres, eles se chamam de nobres parlamentares, fizeram? Eles aumentaram, criaram uma verba, gratificação por desempenho de função, para ser paga aos funcionários que os assessoram na Assembleia Legislativa. Eu juro para vocês que é verdade. Eu fui buscar essa informação e, olha, eu procurei no máximo possível. É verdade, eu juro que é. Os funcionários que eles contratam recebem gratificação por desempenho de função. Aí então, como eles recebiam 5.700 por mês para distribuir aos funcionários como gratificação por desempenho de função, eles aumentaram essa verba para 9.500. Ou seja, R$ 3.800, 1.600 mais ou menos a mais do que foi a verba de auxílio moradia cortada. Quer dizer, eu repito, eu juro que é verdade, não estou brincando, é sério. Aí, essa notícia pode ler, inclusive, no Estado de São Paulo, um jornal que é francamente alinhado aí com o PSDB, com o Democrático, com aquela turma. Procure essa informação, eles vão ver o seguinte também. Funcionários que não quiseram se identificar disseram o seguinte, que os deputados recebem, alguns deles lá, não sei quantos, recebem de volta o dinheiro que eles dão como gratificação de função, por desempenho de função. Quer dizer que os deputados recebem 9.500 por mês e dão para os funcionários por desempenho de função. Aí os funcionários devolvem o dinheiro para o deputado. Será? Será que acontece lá na Assembleia Legislativa de São Paulo e nenhuma Câmara de Vereadores do país acontece a mesma coisa? Será que não? O vereador de Arapiraca contrata o funcionário, dá um salário elevado, 3, 4 mil reais, e recebe de volta a metade ou algo assim? Será que é mentira que tem funcionários de cargo de confiança, de parlamentares, que vão para o banco, fazem um empréstimo, e ele tem que pagar o empréstimo, mas o valor do empréstimo é dado como antecipação de todos os salários do ano para o funcionário? Olha, queridos telespectadores, se botarem para fora toda a podridão que graça solta nesse país, olha, meu amigo, vai faltar página de jornal para contar tudo. Vai faltar anos de página de jornal, horas de emissor de televisão, anos de emissor de rádio e televisão para contar todas as putarias, as falcatruas e a roubalheira que graça solta aqui nesse país. Eu vivo dizendo, não tem virgem na zona política brasileira. É PT, PMDB, PSDB, Democratas, PTB, PDT. Aliás, só dar uma olhadinha lá, pesquisa também, isso que é importante. Ver quem foi, qual é o partido que teve mais políticos caçados por irregularidades no país. Vocês vão se surpreender quem é o primeiro colocado lá. Se for o PSDB, terá sido coincidência com os governos passados. Bom, enfim, pesquisem, verifiquem lá. Só que querem demonizar um partido político, quando são todos iguais. Todos eles têm gente sem a menor condição, gente da pior espécie, habitando dentro desses partidos. Pois é. Lamentável, sob todos os aspectos. Não acredite em mim, viu? Vai procurar. Aliás, a hora que eu começar a falar um pouco mais perto das coisas, mais perto aqui de Bento Gonçalves e arredores, eu vou botar para fora também um monte de coisas que a população precisa saber. Mas eu estou pesquisando ainda, estou buscando essas informações. Vocês vão ver quanta coisa está rolando por cá. Simples Gaúcho. O governador de então, Germano Rigoto, criou o Simples Gaúcho. Era um imposto que era pago percentualmente sobre o faturamento das micro e pequenas empresas e fazia com que elas tivessem uma condição melhor de sobrevivência, até porque elas são as que dão o maior número de empregos no Brasil. 85% dos empregos nacionais são fornecidos pelas micro e pequenas empresas. E ele criou o Simples Gaúcho. Só que aí foi criado o Simples Nacional, e então uma lei federal acaba com a lei estadual, né? Aí a governadora Ieda Cruzes, uma grande senhora, tal, que Deus a tenha, tal, ela resolveu acabar com o Simples Gaúcho, mudou ele todo, e inventou diferencial do ICMS a pedido de um empresário.
E a substituição tributária, para quem não sabe, a substituição tributária é um imposto que é calculado sobre aquilo que os governantes imaginam que o comércio vai vender. Entendeu? Então, se compra um produto por 10, eles imaginam que você vai vender por 17, 20, e você paga um imposto sobre esse valor. Se você vender por 12, é azar, você vai pagar imposto sobre 20 ou 15. Entendeu? É uma figura fantástica, um monstro que foi criado nesse Brasil aqui, que a governadora Ieda resolveu aplicar também nas micro e pequenas empresas. Essa substituição tributária foi criada para evitar sonegação, evasão e tal, de bebidas e combustíveis. Então ele é pago na origem. É pago na origem, chama substituição tributária isso. Só que aí, agora generalizou, tudo tem substituição tributária. Só que o detalhe importante é que a micro e pequena empresa, ela não acredita esse imposto a abater do imposto a pagar. Ela é bitributada. Ela paga a mais este imposto. E o diferencial, que é o imposto interestadual, esse aí é uma excrescência. É de uma inconstitucionalidade esse imposto, que só num país chinelão que nem o nosso, em termos de legislação e em termos políticos, pode sobreviver. Pois a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, com um requerimento do deputado Frederico Antunes, e foi relatado pelo outro deputado, o Feltes, teve uma reunião de manhã, tinha bastante gente lá, comerciantes, esperando para ver o resultado, e foi aprovado por 7 votos a 0 para extinguir o diferencial do ICMS interestadual. Isso não significa que ele vai acabar. Porque é opinião minha. Eu acho que ele tem que ser de origem do Executivo. Agora vai para plenário da Assembleia. Se a plenário da Assembleia aprovar, que eu imagino que vai acontecer, a menos que apareça algum governista lá, aliado, um petista, para pedir vistas ao processo, para atrasar, etc., para evitar que o governo perca essa arrecadação, né? E aí a gente tem o ICMS, esse continue a ser cobrado, esse diferencial, que é para as mercadorias que vêm de outros estados do Brasil, para cá, tem que pagar antes de começar a vender. Outro absurdo, o imposto de circulação de mercadorias, ele tem que ser pago quando a mercadoria circula, quando é vendida. Paga antecipado. Quer dizer, uma coisa, uma atrás da outra que esses caras inventam. Vamos ver se o governador Tarso Genro vai cumprir com a promessa de campanha dele com relação aos simples gaúchos. Pois é, nós vamos torcer para que isso aconteça. Redução do ICMS. O governo do Estado do Rio Grande do Sul reduziu 16 setores da economia o imposto, 17% para 12%. Será que isso vai chegar no consumidor? Eles disseram que sim. Você acredita nisso? Você acredita que essa redução de imposto vai chegar no consumidor? Eu acredito. Super-Homem, no Batman, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Acredito que o Sargento Garcia um dia vai prender o Zorro. Eu só não acredito que baixe preço quando se reduz impostos no Brasil. Eu sou muito cético nisso. Mas aconteceu. O governo do Estado reduziu esses impostos. Tomara que ele pense mais seriamente e reduza o das pequenas empresas. Acabe com essa excrescência, essa imoralidade chamada diferencial do ICMS das micro e pequenas empresas. Bom, eu tenho insistido já, até foi para o Facebook isso ontem, com relação a um carro paraguaio. Olha ali ele, ó. Está aí o carro paraguaio, com o emblema da prefeitura, doado pela Receita Federal, está circulando com placas do Paraguai. Aqui, ó, vamos deixar claro isso, eu não tenho nada contra a Receita Federal, ou o Papa, ou o governo federal, quem quer que seja, doar carro para ninguém. Pelo contrário, um carro doado, aí saiu o emblema. O carro doado, ele vem ao encontro dos interesses da comunidade, que bom, aí não precisa comprar carro, está aí a placa dele, ó. Eu fui atrás dessa informação aí. Esse carro foi apreendido pela Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, entrega à Receita Federal, a Receita, porque ele é um carro que estava trazendo contrabando, né? Foi repassado para Bento Gonçalves aqui para a Prefeitura. Só que eu não estou questionando isso. As pessoas que me ligaram, que contatam comigo via e-mail, com a TV, etc., elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas
porque esse carro até hoje circula com placas do Paraguai. Pode isso? É legal? Qual é o fundamento legal de um carro circular, um carro de uso do poder público, circular com placas do Paraguai? O normal é circular com placa branca. Não é isso que acontece? Não é a lógica, não é o que está na lei? Bom, então não sei se é uma lei nova isso aí. O que a gente quer, e eu disse e vou repetir, vou encher o saco até que alguém diga se isso é legal ou não. E se é legal, como, qual é o embasamento legal? Porque a gente informe, olha, a lei que permite isso é a lei número tal, 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 é só procurar, a gente confirma, está lá, tudo bem, batemos palmas para eles então. Por enquanto, eu gostaria de poder responder a todos que me questionam se esse carro está legal circulando, se ele pode circular com placa paraguaia. E se pode, por quê? Ok? Não abordei um assunto que eu vou deixar para a semana que vem ele. Inacreditável. Mas eu vou abordar ele na semana que vem, podem ter certeza. Eu volto amanhã. Muito obrigado, meu amigo, pela sua audiência. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br